Opa, meu nome é Manuel e sejam bem-vindos ao Budgetório. E para o vídeo de hoje, aproveitando o gancho da nova Tarkir, vamos falar dos dragões, o tipo mais popular de criaturas de todo o Magic. Mais popular que elfos, zumbis, vampiros e qualquer outro tipo, dragões são criaturas clássicas. Em aventuras, não é à toa que o joguinho de RPG de mesa é Masmorras e Dragões, e eles são bem clássicos para o Magic também. E o objetivo para hoje é que, se você tem interesse num deck desses, você primeiro saia sabendo das principais opções de comandantes, segundo, saiba da maioria dos dragões relevantes, e terceiro, que você dê uma olhadinha na descrição para conferir uma lista de dragões budget que eu preparei para hoje. E nós vamos ver isso daqui juntos. Assim como o Budgetório também está junto da 3D Universe Deck Boxes, trazendo proteção e beleza com caixas personalizadas impressas em 3D. E durante todo o mês de abril, ao fazer qualquer compra na loja, você recebe o marcador magnético de vida. Assim você pode finalmente jogar de aristocratas, ou life game em paz, ou até mesmo contar quantas fichas de elfa sua Latril fez neste turno. Lembre-se apenas de utilizar o cupom BUDGETÓRIO5 e venha fazer parte dessa família 3D Universe, obtendo a melhor box pelo melhor preço. E sem mais delongas, vamos começar, é claro, pelo começo. Pois se você clicou nesse vídeo, é bem provável que você tenha pelo menos interesse em decks de dragões. Mas quais são os pontos positivos e negativos desse tipo de lista que a justifica no formato? E ao contrário da maioria das listas que são construídas em torno de um tipo de criatura, eu acho bem justo dizer que, para dragões, um ponto positivo é o quão poderosos e divertidos eles são. É um negócio meio Eldrazi da vida, sabe? Onde se a gente deixar o jogador ou jogadora de dragões em paz, ele ou ela leva o jogo, eventualmente. Isso é bem característica dessas criaturas parrudonas que fazem efeitos espalhafatosos. Algo que não é verdade, por exemplo, quando a gente fala de deck de zumbi, de humano, até mesmo vampiros, que são tipos de criaturas também consolidadas, que são fortes. Mas eu acho que para esses tipos tem sempre aquela expectativa de que eles vão ter que jogar com astúcia e com maldade para fechar os seus jogos. Esses outros tipos de criaturas mais miudiquinhas não são tão inevitáveis quanto os grandões, salvo, exceções que eu não preciso nem mencionar. Isso leva a um outro ponto que eu considero positivo, que é que os dragões são simples de se jogar com, e digo mais, são uma ótima opção de entrada no formato, pois se você realmente estiver com a cabeça cansada, e eu sei que pelo menos eu geralmente tô, não há nada melhor que conjurar umas 6/6 que voam e virá-las 90 graus para uma boa e velha agressão. E como a maioria dos decks não tá preparado para enfrentar tantos voadores assim, jogadores que estão começando parecem especialmente apreciar a vantagem estratégica que isso os provém. Apesar de que, no geral, dragões são clássicos multiculturais representados o tempo todo em jogos, em filmes, E isso por si só já costuma ser algo bem atraente pra quem tá começando. E olha, é atraente pra jogadores experientes também, senão, deck de dragão não era a fortuninha que é. Que leva a gente, inclusive, para os pontos negativos que eu quero citar sobre decks de dragões. E eu acho que o mais imediato de todos é justamente o quesito preço. Eu sei que eu mencionei preço de cartas elevado como um ponto negativo no meu guia de zumbis, Afinal, os zumbis também são carinhos, mas dragões realmente sofrem disso. Os comandantes mais populares desse tipo custam, sei lá, R$50 no mínimo, e muitos dragões interessantes carregam, um valor alto pra caramba. E por fim, outro ponto negativo que eu vejo é que dragões budget, ao contrário de outros tipos de criatura, sofrem mais para montar um deck que seja ótimo. Primeiro, até por uma questão de quantidade, temos apenas 393 dragões no jogo no dia que eu tô gravando isso aqui, versus, sei lá, milhares de humanos. E se você sai cortando os 10% dragões mais caros, aí você já perde um tanto bom de opção. Mas também pois os dragões menos excepcionais costumam escalonar para jogos com 4 jogadores de maneira pior. Logo, a gente tem que suar um pouco mais do que o normal. E se isso tiver te desanimado já de decks de dragões baratos, não se preocupe. Eu tô sendo franco ao mencionar sobre o baque que os dragões baratos tomam quando comparados com suas contrapartes mais caras, pois existe mesmo essa diferença de power level, é inútil negar. Mas quando a gente compara com outros decks de criaturas, a figura muda um pouco, pois dragões budget são um arquétipo bem bom, enquanto dragões caros são, sei lá, insanos, tipo Bracket 4, por exemplo. Logo, com os nossos amigos que cabem no bolso, podemos fazer um belo de um estrago ainda. Falando em decks, bora dar uma olhada agora nas possíveis comandantes que você pode escolher para montar o seu deck de dragões. E aqui eu vou fazer vista grossa pro preço dos comandantes, da cartinha em si, pois eu quero mais informar das opções que estão disponíveis, e como elas comparam entre si, do que ficar, citando listas em específico.
E não tem como falar de deck de dragões sem falar dele, que é o Ur-Dragão. 9 manas para um dragão voador 10/10 que reduz o custo dos seus dragões em 1. E sempre que um ou mais dragões que você controla atacarem, compre aquele tanto de cards e você pode colocar uma permanente da sua mão em jogo. Esse é o comandante mais caro de dragões no geral, apesar do preço não ser o foco aqui. E curiosamente, esse é o bicho que eu menos gosto pra esse tipo de deck. E o motivo para isso não é por ele ser fraco. Certamente não é por ele ser fraco. Mas sim, pois eminência significa que você não precisa conjurá-lo para garantir o seu efeito de aceleração de mana, e custar tanto mana, 9 manas, né, significa que geralmente você baixa ele fazendo sacanagem, como por exemplo com Hellkite Courser. Logo, por mais forte que esse deck seja, por mais ameaçador que o Ur-Dragon consiga ser em mesas de Commander, você vai aproveitar mais das 99 melhoradas, né, por conta da habilidade de eminência do que aproveitar do comandante em si. E rapaz, se eu estou jogando Commander, eu quero jogar com o meu comandante, eu quero conjurá-lo, e isso não é algo que acontece tanto com o dragão. E em segundo lugar na tabela de popularidade temos a Mirin, a dragão sentinela. 6 mana, 6/6 com Varia que salvaguarda 2, e sempre que outro dragão não ficha entra sob o seu controle, cria uma ficha não lendária que seja uma cópia dele. E apesar da dragão aqui ter 25% menos decks que o Ur-Dragão, eu acho que ninguém teria coragem de virar pra você, na caruda, e dizer que ela é fraca. Diabos, no seu grupo médio de jogo, que não tem dinheiro infinito, eu acho possível inclusive que a Mirin seja mais forte que um Ur-Dragão equivalente. Pois vamos lá, nesse meta imaginário, nesse deck imaginário, que tem gasto uma dinheirama pra manter uma base de mana 5 cores e pra comprar o próprio Ur-Dragon, que é mais 100 reais, esse deck vai meio que sobrar dinheiro, sabe? Uns dragões ok, aí vai melhorando com o tempo. Se você monta uma Mirin, a gente vai ter muito mais consistência de mana, pois não temos que nos preocupar com apenas 3 cores, e logo de cara a gente já tem muito mais orçamento para trabalhar com dragões melhores, que vão ser duplicados, algo que eu acho muito mais relevante do que pagar um mana a menos em dragões ok. Dito isso, infelizmente a Wizards não reimprimiu a Mirin Tarkir, o que significa que o preço dela deixou de ser algo razoável para se tornar algo que dói mais no bolso. Dito isso, fica aqui o meu hot take, a minha opinião polêmica. Se você quer um deck que vale o que custa e que seja poderoso, eu daria preferência em tancar o preço inicial de uma Mirin para que ela possa levar o resto da lista tão mais longe. Dragão que é meia bomba vira uma bomba inteira quando é dobrado, e de quebra ainda dá para montar um deck curioso de clones com ela. Pois escuta só, imagina aqui comigo. Mirin na mesa. O primeiro clone entra como cópia dela e morre pra regra das lendas, mas a habilidade da Dragoa Sentinela cria uma ficha de Mirin não lendária. Essa falta de lenda da ficha é algo copiável, que significa que todos os seus clones subsequentes podem dar alvo na ficha não lendária. Só que agora, tendo 2 Mirins, você vai criar mais 2 fichas, totalizando 5 dragões, que em seguida vão criar 5 fichas e por aí vai. Tudo exponencial, 6/6, com proteção, salvaguarda, né? Simplesmente brutal. E agora que passamos as nossas opções caras, está na hora de ser criativo com as nossas opções mais baratas. Como primeira opção, eu quero mencionar do meu vídeo da semana passada, onde eu trouxe uma Tarka Dissolvedora de Mundos. Uma dragoa de 7 manas que foca em dar golpe duplo para os seus dragões, tornando-os tão mais mortais. Essa é uma que é bacana, não é coincidência que ela saiu lá em Fate Reforged, e aí na hora de fazer os decks de Commander de iniciantes, eles escolheram ela para ser líder de um desses decks, pois ela é bem redondinha e eficiente em matar oponentes. Mas eu prefiro um pouquinho mais de molho nas minhas listas, se é que você me entende. Um pouquinho mais de loucura, de interação, sabe? Outra opção focada em agressão desvairada pra todo mundo é a Láfilis, Rainha Dragão. E por 6 manas temos uma 6/6 com voar, que pode aumentar o nosso time de dragões em +1/+0 até o fim do turno, repetidamente. Porém, mais importante, ela cria fichas de dragão 5/5 com voar sempre que um dragão não ficha entra sob o nosso controle. E essa aqui é meio que a Mirin do passado, vai? Dragão gera mais dragão, fichas só que bem mais contidas. E não é fraco, veja bem, uma Mirin mais contida igual eu falei, ainda é potencialmente muito perigosa. E se você foca em usar dragões pequenos a fim de desencadear a habilidade dela facilmente, aí rapaz, é ficha pra caramba. Recomendo focar também nas vantagens de jogar de mono red, né, mono vermelho, que é a consistência absoluta, que vem de listas de uma cor apenas. E tudo isso se junta pra ver um deck que eu consigo enxergar sendo muito rápido, que foca em gerar o máximo de mana, proteger o melhor possível a Láfilis e o resto meio que vem sozinho. E olha, você não precisa nem tanto de compra de cards, que é algo que é fraco no vermelho,
vermelho, pois se fizermos 2 dragões depois da nossa comandante, podemos literalmente gastar os nossos turnos apenas bufando as nossas 5 criaturas com a habilidade dela, o que é bem legal. E um cara que eu havia originalmente esquecido que existia, mas que é bem legal também, é o Rivaz da Garra. 3 manas 3/3 por um Viashino com ameaçar, que vira para gerar 2 manas que só podem ser gastas com mágicas de dragão. E uma vez por turno você pode conjurar um dragão do seu cemitério e se ele morrer, exílio. Eu tô trazendo atenção pra esse camarada basicamente por conta de um outro comandante que eu gosto, que é a Gwenna, que vira para adicionar 2 manas que só podem ser gastos com bichos também. E o motivo pra isso é que eu fiquei muito marcado por uma partida que eu assisti onde o cara fez turno 2 Ramp, turno 3 Gwenna, turno 4 ele começou a deslanchar fazendo bicho de custo 7 e levou o jogo muito rápido. Eu vejo o Rivaz agindo mais ou menos assim, dentro da limitação de deck sem verde, é claro. E se tem algo que eu aprendi depois de todos esses anos jogando de animação, é que poucas coisas são mais brutais do que a sensação de que não adianta remover um bicho, pois aquilo volta. E o Rivaz tem muito disso. Logo eu vejo muitas coisas em seu favor. E no mais, sei lá, hack dos dragão parece da hora. E antes de eu passar para a sugestão que eu gosto mais no geral, ficam 2 menções honrosas curiosas aqui. A Dromoka Eterna e o Silungar a Morte Flutuante. Eu não vou entrar em detalhes demais, até porque eu admito que eu não super parei para pensar nessas listas, mas eu fiz as minhas pesquisas. E é inegável que as habilidades desses dois são, primeiro, desejáveis, tornando-as ótimas 99, mas tecnicamente falando, temos sim dragões o bastante em cores não vermelhas para que ambos sejam comandantes de suas próprias listas. E se você gosta do fator comandante inesperado, eu não consigo ver 2 opções melhores para listas de dragões dessa forma. E por fim, a opção que sobrou de comandante de dragões popular é o Ganax, o Caçador Astral, um dragão 3/4, menorzinho, né? Com voar que diz que, sempre que ele ou outro dragão entra sob o seu controle, você cria um tesouro. Porém, mais importante ainda, esse bicho tem escolha um antecedente, o que significa que você pode escolher um encantamento com um tipo antecedente para acompanhá-lo na zona de comando. Enquanto a opção mais popular com ele é o Acólito de Bahamut, que reduz o custo do seu primeiro dragão em 2, eu não curto muito essa ideia de botar um comandante que faz mana com antecedente que reduz custo de mana. Parece que você tá apostando tudo em fazer um dragão enorme e torcendo para que o melhor aconteça após isso. E como opções que ao meu ver são mais interessantes, eu consigo sugerir o Agente do Trono de Ferro, que vai drenar a vida sempre que seus dragões ou tesouros do Ganax forem para o seu cemitério, Herói do Povo para comprar cards, apesar de que Boros Dragões é exótico, mas fica aí o mérito, né, de novo, de fazer algo fora da caixinha. Porém, o melhor antecedente para mim, sem sombra de dúvidas, é o Visitante de Faeria, que tem o seguinte texto: as criaturas comandantes que você possui têm, toda vez que uma ou mais criaturas não ficha que você controla causam dano de combate a um jogador, você cria uma ficha de criatura fada dragão azul 1/1 com voar. Ou seja, temos um deck cheio de bichos evasivos, né, dragões, que vão causar dano fácil, criando mais fichinhas de dragão que nos geram tesouros. E mesmo com essa habilidade dizendo 1 ou mais dragões, isso é para cada jogador oponente que tomar dano. Logo, podemos criar até 3 fichas de dragão, criando 3 tesouros, e o azul vai nos dar toda a vantagem de cartas que precisamos para nos tornar um problema, e anulas para proteger-nos. E se você gostou dessa ideia, dá uma olhada na descrição do vídeo, pois o deck barato que tá lá é do Ganax com este antecedente. E aproveitando que você tá na descrição, eu peço que se você aprecia o meu trampo aqui, considere contribuir para o budgetório no Apoia-se. Com R$5 você acessa o nosso Zap, e com valores maiores ainda você desbloqueia análises de lista e outras coisas. Isso tudo no apoia.c/budgetóriocmd. Cadê o herdeiro do dragão? Eu não gosto dessa carta, eu não vou perder tempo com essa carta. Eu joguei bastante contra o herdeiro do dragão, isso é um deck de combo, você não me engana. E agora que nós vimos os principais comandantes de dragões que existem, está na hora de descobrir quais são as melhores cartas de dragões para as 99. Eu acho que eu peguei basicamente todas as cartas que são mais relevantes. E como um deck de dragões vai ter, sei lá, estourando uns 30 e poucos dragões, tem opção que dá e sobra. Ah, mas Emanuel, eu tenho 50 dragões no meu deck de dragão. Ok, tudo bem, cada pessoa é de um jeito, mas com o tanto de coisa que esses decks precisam, eu tomaria cuidado para não encher demais a lista com cartas que são conjuráveis apenas a partir dos 5 ou 6 manas, pois aí a curva fica alta demais. Já deixando avisado, viu? Ao contrário dos comandantes, eu não vou mencionar cartas que custam mais de R$10. Então, se a sua carta favorita não tá mencionada aqui e ela custa mais do que isso, tá aí a explicação. Preparados? Então senta que lá vem quase 70 dragões para você conhecer.
E começando por aquilo que todo deck precisa, temos algumas opções interessantes de aceleração de mana aqui, com a divisão meio a meio de ramp para início de jogo e para meio/fim de jogo. 3 de um, 3 do outro. Inicialmente, temos aqui Bárbaro Imprudente, que se sacrifica para adicionar 2 manas vermelhas, Cultivador Escamoso, que vira para adicionar 1 mana verde, e Regente da Flora Vinha, com sua aventura Reivindicar Território, que diz que você procura por 2 florestas e põe uma na mesa e outra na sua mão. Florestas básicas, inclusive. Agora, para as opções mais de meio e fim de jogo, temos Dragão Edas, que entra criando um tesourinho. Nunca subestime o poder de tesouros em decks de dragões, principalmente com Ganax. Boca de Vento Selvagem, que quando ataca adicionamos 3 manas vermelhas e 3 manas verdes, e Herigast, no Lavernio em Erupção, que dá emergir para as nossas mágicas de criaturas, o que significa que podemos sacrificar um dragão para conjurar outro abatendo seu custo de mana. A princípio eu não gosto, sabe, de coisas que envolvem sacrificar dragões, pois esses são bichos muito úteis quando estão vivos, mas sabe, no Amirim, que vai ficar gerando fichas, sacrifica sem dó a habilidade do Herigast, aquela ficha, para fazer uma carta bem mais pedrada que vai ser também duplicada. Perfeito. No mais, geralmente essa aceleração em decks de dragões será feita através das maneiras mais usuais, como ramp de terrenos ou pedras de mana, e não com dragões em si. Se você for inserir pedras na sua lista, dê uma olhada naquelas orbes que estão aí na tela, pois elas são bem legais. Passando agora para as nossas fontes de vantagem de cards, aí sim abrimos um pouco o leque para as cartas disponíveis. Começando com Corlessa, que deixa olharmos o nosso topo e conjurar dragões de lá. Dragão do Tesouro, que não é uma super vantagem, mas dá acesso a 1 ou mais tutores. Ele é aquela carta meio simulacro solene da vida, que seus oponentes vão tentar não matar. E às vezes ele até impede um ataque, pois a pessoa pensa, se eu bater, ele bloqueia com o dragão e bota o artefato na mão. Vou atacar outro. Guardião do Sacrário Jeskai, um bicho que nos compra um card ao causar dano. A Amaref, a Lustrosa, como eu gosto de chamar ela, que faz uma loucura, com um permanente entrando, te comprando card, se elas compartilham um tipo com a carta que tá no topo do seu Grimório. Dragão Avernio Corno Rúnico, que pode ser exilado do seu deck para todo mundo descartar a mão e comprar 7 cards, junto do Dragão Mago, que faz tipo isso aí também, só que quando ele causa dano. E apesar do descarte, eu considero esses dois vantagens de cards, pois você ou os usa num deck que esvazia a mão e aproveita muito de comprar 7, ou num deck de reanimação. Em ambos vão ser opções fantásticas. Dragão Cintilante, que vira 2 artefatos desvirados que você controla para comprar 1, habilidade repetível dele sim, é bom demais com os tesouros do Ganax. Déspota do Horizonte, que te dá o Monarca e cria fichas de dragões, e por quase todo o seu deck ter voar é bem fácil de pegar o Monarca de volta se você perder ele. Dragão Decadente, que cria tesouros de um lado e te compra, do deck dos outros, do outro lado, que é sempre divertido, fora de Spell Table. No Spell Table dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá pra ir. Dragão Enfeitiçado, no ataque você compra e descarta e ele cresce baseado no custo da carta descartada, ou seja, filtra sua mão e ele fica gigante. E Dragão da Colina Espinhosa, que quando entra nos deixa descartar a nossa mão e comprar igual ao dano causado ao oponente alvo até então neste turno. Ou seja, dependendo a gente compra 10, 15 cartas, não é impossível. E se você perder alguns desses dragões que eu mencionei, você ainda pode usar um Asas Laminadas ou Ressurgido para reanimar um destes do seu cemitério, ou até mesmo, um Dragão Avernio do Retrofluxo, que transforma todos esses descarta a sua mão em uma vantagem bruta, dando recapitular para suas mágicas de instantânea e de feitiço. E de mão cheia e mana acelerado, está na hora de passar para o meio do jogo, onde precisamos tanto interagir com oponentes que estão se destacando, quanto nos proteger também. Logo temos as nossas proteções e remoções em forma de dragão para dar uma olhada. Começando com o primeiro grupo, a gente tem Rif, Primevo Liberto, que dá salvaguarda para os nossos dragões e cria ficha às vezes. Regente do Ataque Fulminante, que causa dano aos oponentes que dão alvo nos nossos draconatos. Tempest Drago da Runascama, meu Deus, que nome é esse? E Dragão de Safira, 2 dragões com aventuras que anulam remoções inimigas. E para remover as coisas, nós temos primeiro 5 opções globais. Anunciador da Caçada, que causa dano apenas em criaturas que não voam. Incinerador de Culpados, que ao causar dano em um jogador, podemos exilar uns 2 dragões do nosso cemitério para limpar a mesa dele ou dela. Ryusei, a Estrela Caída. Esse aqui é o único dragão com efeito de morte que eu mais ou menos gosto. Primeiro, pois ele é mono-red, cor bem clássica de dragões. E também, pois ele é bem redondinho, sabe? Tamanho bom pro custo de mana. Dragão Averno de Aço. Você bate em alguém e destrói permanentes baseadas no quanto de mana você paga, que é o terror de decks de fichas.
por fim, Regente da Morte Iminente, que é um dragão que limpa a mesa diretamente e ele fica em jogo. Já para as nossas remoções pontuais, temos primeiro o novo dragão magmático, que destrói um terreno não básico do oponente e o repõe. Todo mundo costuma subestimar a destruição de terrenos. Até tem um cofre da Cabala do outro lado da mesa, um Glacial Chasm. Então eu curto esse carinha aqui, tipo como uma medida preventiva. Destrua terrenos às vezes, faz bem pra saúde. Dragão oportunista, que rouba o controle de um humano ou artefato e tira suas habilidades. Brutal, se o comandante do amiguinho ou amiguinha for qualquer um dos dois. Tempestrago, rompedor e vingança mesquinha. Destrói bicho pequeno de um lado e artefatos ou encantamentos do outro. Quase redondinho, tirando essas cores golgares, que são peculiares. Portador da Glória, meu honrado e querido Portador da Glória. Terror do standard de Amonkhet e causa 4 de dano em criaturas. Lozan, legado dos dragões, que causa dano repetidamente a criaturas não comandantes sempre que conjuramos um dragão. Flagelo de Valkas, que faz tipo a mesma coisa. Dragão da Explosão Flamejante, onde a gente paga X quando ele ataca para causar X de dano a qualquer alvo. Não é a carta mais sexy do mundo, mas também não precisa ser. Dragão Fundidor de Tesouros, uma carta notoriamente ruim para destruir tesouros, mas que no geral é bacana, destruindo artefatos e crescendo em função disso. Draco 7, Gorja das Chamas, que quando ataca causa 4 de dano a um alvo e 3 de dano a 2 alvos. Quase um cone de frio do Hearthstone. Por fim, temos a Serpente da Costa da Espada e a sua aventura Onda de Emborcação, onde de um lado é um Balse ok e do outro é um bicho grande e azul. E passadas as coisas mais gerais que todo deck precisa, chegamos no prato principal, pois temos que dar uma olhada agora nos dragões cuja função mais ou menos é de apenas causar dano ou discórdia. Enquanto alguns desses servem sim para qualquer lista, temos umas especificidades para tratar a respeito. Por exemplo, lembra da carta que tá aí na tela? Eu falei que ela é simplesmente um bicho grande azul do tipo dragão? Bom, enquanto não acho essa carta excepcional como bicho, se conjurado com a Mirim dobrada, ela fica boa. Se a gente tem um Ganax para devolver um maninho em forma de tesouro, esse bicho também fica mais aceitável. Logo, essa primeira categoria específica aqui é chamada de vale uma ficha, quanto da ficha da Mirim ou a ficha de tesouro. E aqui nós temos pouquinhas criaturas. Dragão da Névoa Juvenil, regente da cascata de gelo e tartaruga dragão, 3 bichos que lidam com virar criaturas que seriam apenas ok, mas uma fichinha ajuda a justificar. Dragão da ilha de Disgur, que também vira coisas de um lado com a sua aventura, mas do outro ele é um dragãozinho bem honesto. E por fim, regente do rio Marangue, que tem compra e descarte com aventura e um bounce quando entra. De novo, pensa isso copiado, dando bounce em 4 criaturas, fica bem justo. Enquanto costumeiramente dragões são bem caros de mana e de dinheiro, nós temos também alguns dragões baratinhos de mana que são bons, como o Filhote Cospe-Fogo e Ancestral Vingativo, não super importa o que eles fazem, apenas que eles custam pouco. Espadachim Extraordinário, 3 manas devolve um tesourinho pra gente, ou seja, bem barato, e nos deixa sacrificar um ou mais tesouros para dar golpe duplo a uma quantidade correspondente de criaturas, o que é show de novo com o Ganax. E Dragão Avernio Manaforme, seguido de Verix Asas Laminadas, 2 dragões baratos que criam mais fichas de dragão com alguns investimento. E falando em fichas, sejam essas de dragão ou não, se tem algo que eu aprendi com a vida de comandeiro é que fichinhas são sempre bem-vindas. E aqui temos o dragão aninhador, que cria ovos que viram dragões, dragão mãe de ninhada, que cria sim fichas brutais de dragão com devorar 2 e voar, asas laminadas, tirano imortal, que cria fichas de zumbi para cada bicho no nosso cemitério, e temos também Broodmate Tyrant, que cria uma ficha 5/5 quando entra, mas que tem bis, podendo criar mais fichas ainda. Temos 6 dragões que causam dano direto, com Dragão Avernio Descarga e Dragão Avernio Queima-Reno sendo mais ou menos a mesma carta, ou seja, ambos são bichos grandes que transformam nosso excesso de mana em daninho direto. Dragão Avernio de Akun, que tem a aterragem de causar 1 ponto de dano a qualquer alvo, mas se aquele terreno for a montanha, são 2 de dano. E olha, se você vai jogar com deck Mono Red, você vai fazer montanha, não há motivo para não capitalizar sobre isso. Familiar do Tirano, que tem Tenente, permitindo que ele cresça com o nosso comandante em jogo, e de quebra ele passa também a causar dano direto. E dragão Sopro de Tempestade, mais dragão Avernio Trovejante, que causam dano meio indiscriminadamente, o que tem seus usos, nem que seja de vez em quando.
Em contrapartida, se tem algo que eu sei que tem muito uso é dobrar dano, e para isso temos aqui o Dragão Averno Atacante e o Flagelo do Trono, ambos dando mais turnos de combate. Temos também Tracos e Terror do Monte Velos, um dando golpe duplo e o outro dobrando o poder das nossas criaturas dragão quando ele ataca, sinal inclusive de que ambos combinam bem juntos, quadruplicando o dano. Agora, pro resto, né, que são os dragões que ficaram meio sem categoria fixa, eu guardei pro fim o Dragão do Terremoto, 15 mana, 10/10 voar e atropelar, mas que diminui radicalmente de custo para cada dragão que tivermos em jogo. Em breve isso entra devorando a esperança dos outros. Temos Colagan, Soberana Dragoa, que tem ímpeto e dá ímpeto também pro seu time, legal, bem útil já poder bater com dragões que acabaram de entrar. Similarmente temos a outra Colagan que causa mais dano com dragões que entram, pois ela os aumenta. Temos Dragão Assombrado, esse aqui é pra quem gosta, né, de politicagem, pois se você e um camarada seu estão atrás, você ajuda ambos. Temos Escanos, Coração de Dragão, que quando ataca cresce em mais X, sendo X o maior poder dentre os dragões vivos ou mortos que você tem, logo ele fica parrudinho. E por fim, mas não menos importante, temos um dragão mono branco, o regente da queimadura solar, que cresce para cada mágica que seus oponentes conjuram e você ganha um troquinho de vida. E senhoras e senhores, esses foram os 70 e tantos dragões que eu considero mais relevantes no formato até o dia de gravação desse vídeo. Como sempre, se eu esqueci de algum que você curte, comente abaixo. E aproveita, dá um like também, pois é importante pro canal como um todo, essas coisas, sabe, que o YouTube curte. E obrigado tanto por ficar aqui, né, até o final, e se você tiver assistido o vídeo da semana passada, né, eu queria ter agradecido, que ele foi um vídeo grande, difícil de fazer, e eu fiquei muito feliz com todo mundo que viu. E bom, por hoje é isso. Eu queria deixar aqui um alô a todos os meus apoiadores, vocês que fazem isso acontecer, em especial um salve para os nossos patrões generosos, Fake Selbit, Isaac e Espalenza. É sério, gente, eu fico até meio sem jeito, mas muito obrigado mesmo, é de coração. Dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixa um comentário abaixo, eventualmente eu leio tudo e respondo caso seja necessário. Obrigado pela sua atenção, até lá, meu nome é Manuel, e esse é o Budgetório. Até mais!